Ninguém está realmente ajudando Charles Oliveira do Bronx a analisar os seus pequenos erros da carreira, mudar isso e conquistar novamente o cinturão. De fato, passar em pano para garantir o próprio pão sem se preocupar com a verdade do brasileiro e a vontade genuína de ver ele retomando o cinturão é o que muita gente só pensa no seu próprio umbigo. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu só não tinha imaginado que eu seria ou estaria me tornando, eu viveria tanto o herói para me tornar o vilão. Então vamos mais uma vez aí falar sobre Charles Oliveira do Bronx. Estávamos há um bom tempo sem falar sobre esse atleta, mas infelizmente chega um momento que a gente tem que dar nossa opinião. Peço que você se inscreva, deixe muito like nesse tipo de conteúdo, porque é importante para nós trazermos todas essas imagens, edições e tudo mais, um roteiro em cima desse conteúdo, não é apenas abrir uma câmera e falar. Nós temos muito rastreio em relação a todo esse conteúdo e minuciosamente falarmos sobre os assuntos. Então, deixa o like, te inscreve e bora para mais um vídeo. Bom, muita gente me pergunta por que nós não fazemos entrevistas com os lutadores, sendo que nós temos o maior canal do Brasil, tirando o canal oficial do UFC. Eu vou repetir, o maior canal do Brasil, tirando o canal oficial do UFC. Isso é uma incógnita para muita gente e eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, Caio CFX, caso você não siga, pode ir lá, eu respondo todo mundo que eu consigo. Caio, por que vocês da CFX Esportes não fazem entrevistas com os lutadores, principalmente os brasileiros? E vocês conseguem ter 5 milhões, 7 milhões de views por mês, mais de 700 mil inscritos no mundo das lutas, fala sobre o UFC e blá 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 blá. O que acontece? Qual é o problema verdadeiro? Fala pra mim o problema verdadeiro sobre isso. Ou se é que não existe nenhum problema, é mais ou menos uma análise e uma escolha da tua empresa, tu como o CEO do negócio. E eu vou responder nesse vídeo já dando uma analogia. Aliás, não é analogia nenhuma, é uma direta, tá? Nós fizemos há um tempo atrás algumas entrevistas com alguns treinadores e tal. Você vai ter que voltar aqui os vídeos, porque normalmente nós temos 4 vídeos por dia, 5, enfim. Isso durante, sei lá, 3 anos. Então, chegou o momento que ficou notório o nosso trabalho de edição, de filmagem, de roteiro, tudo mais, para falar sobre os lutadores e ter uma perspectiva real sobre eles e uma verdade genuína e não tendenciosa sobre os acontecimentos tanto bons quanto ruins, sobre os atletas que nós nos importamos dentro do mundo das lutas e obviamente os que estão mais no topo nós falamos mais, e quem está vindo, quem está crescendo, nós falamos quando a gente visualiza uma notoriedade de tal atleta. Falando agora sobre o Charles do Bronx, nós tínhamos ficado um tempo sem falar sobre ele por um motivo que eu vou abrir aqui o jogo com vocês, tá? Quando o Charles lutou contra o Islam Makhachev, eu resolvi fazer uma sequência de vídeos dentro da minha academia, porque antes de eu entrar no YouTube, eu era lutador. Eu parei a minha carreira, que estava iniciando, para falar e trabalhar dentro da CFX Produtora, que é a minha empresa, que hoje é o carro-chefe de tudo. Então eu tive um background de luta nos primórdios do YouTube, onde ninguém se preocupava com visualização, com passar pano, com falar nada, sabe? Ah, não, eu vou falar bem do cara, porque daqui a pouco eu vou ter que conversar com o cara, daqui a pouco eu vou entrevistar o cara, então não posso falar a verdade sobre o cara, não vou dizer que ele está com um erro técnico, não vou dizer isso, não vou dizer aquilo, apenas pensando no meu bem-estar e em prol da minha empresa, em prol do meu bolso e em prol da minha perspectiva de como os outros me enxergam, tá bom? Eu não vou dar nomes aqui quem faz isso, porque 90% do YouTube faz isso, com todos os lutadores, principalmente os brasileiros que têm uma facilidade maior de... Eu vou botar 70, vai, para deixar
para deixar em aberto aí alguns portais e algumas empresas ou alguns entrevistadores aí. Eu não sou entrevistador, eu não sou repórter. Eu sou um cara que treina a luta todo dia e virou youtuber. Acredito que tenha dado certo pelo fato de que a gente fala a verdade, tanto tecnicamente quanto talvez na parte do manager, na parte de manejamento de carreira, porque a gente trabalha dentro de uma equipe que é profissional e que também exporta vários lutadores e que também estamos colocando alguns lutadores no UFC, se não agora nesse final de ano, no início do ano que vem. Então fica mais difícil para mim falar sobre certos detalhes. Mas como eu prometi nesse vídeo, no começo desse vídeo, que eu vou falar a verdade e não vou ter papas na língua, assim como normalmente todo mundo tem sobre os atletas, e que por isso que a gente não entrevista atletas. Agora eu vou dizer o porquê que a gente não entrevista, porque eu escolho não entrevistar, pelo menos por enquanto, porque nós chegamos aonde chegamos dando a opinião sincera, sem desrespeitar ninguém, mas dando a opinião sem se preocupar se o atleta vai ficar chateadinho, tristinho, brabinho ou não vai querer dar entrevista no futuro. Acredito que tenhamos perdido, inclusive, entrevistas com caras extremamente grandes, nível do Charles pra cima. Mas como é brasileiro e eu me importo, eu fui ver uma entrevista hoje. Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo hoje, que eu tô aqui no estúdio, depois o editor vai fazer aqui o sistema. Então eu resolvi jogar isso hoje, sei lá que horas que vai, antes da meia-noite eu espero. Caio, o que aconteceu? Eu resolvi depois de 6, 7 meses ver uma entrevista, aliás, uma matéria sobre o Charles do Bronx num portal brasileiro. Obviamente eu não vou dizer quem é. Começou bem. O Charles do Bronx disse que não vai mudar nada. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas agora eles reforçaram isso ainda, e aí me doeu. O Charles do Bronx disse que não vai mudar nada, isso é preocupante. Eu tô chateado com... Não é chateado, enfim, eu vou tentar chegar perto da fala da pessoa. Charles do Bronx disse que não vai mudar nada contra o Islam Makhachev de novo, caso ele lute de novo. E aí ele vai lutar contra o Beneil Dariush, mas isso me preocupa porque vencendo o Beneil Dariush, ele enfrentando o Islam de novo, ele falou que não vai mudar nada. Então assim, não é bem assim e tal, porque ele tem que mudar algumas coisas, mas nunca dizendo o que tem que mudar, nunca diz o que tem que mudar. Talvez porque ninguém tem experiência de luta. Ninguém tomou um soco na cara, ninguém sangrou, ninguém gravou de olho roxo, com a costela trincada pra galera do YouTube. Por isso que eu falo que é diferente de lutar e vir pro YouTube e sair do sofá e vir pro YouTube. Agora, a maior técnica de todas é falar sobre luta. Agora é o nicho de ganhar dinheiro. Falar sobre luta. Tá bom, beleza. Então vai lá e prejudica os caras. Prejudica quem escuta e prejudica, às vezes, até o atleta. Resumo. Fui lá, vi a entrevista. Não, porque... não sei o que não é bem assim, porque lutar contra o Islam Makhachev de novo vai ter que mudar algumas coisas, sim, tal. Eu falei, que porra, que bom, cara, que tem gente falando a verdade. Aí eu fui lá, quando chegou no meio do vídeo, o que tem que mudar? Acredito que tem que mudar, mas também, óbvio que talvez seja uma brincadeira, que talvez... eles saibam o que tem que mudar e eles estejam só fazendo um jogo porque a equipe é maravilhosa, porque o atleta é perfeito, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, pessoal, vai lá no nosso patrocinador, tamo junto. Te reteve o tempo inteiro e não falou porra nenhuma. É sempre assim. Infla o ego do cara porque vai entrevistar o cara, não fala dos erros do cara e sempre vive a mesma coisa. O espectador vai lá, assiste, não entende nada. O que tem que mudar, Caio? Jogo de cabeça. Charles, mude o seu jogo de cabeça quando você anda reto em direção, linha reta contra adversários que têm jabs e diretos, pelo menos bons. Bater na trave, tomar knockdown, cair e levantar e vencer é maravilhoso. Mas quando chega no alto nível, que 1 centímetro faz a diferença, que uma esquiva de 1 milésimo faz a diferença, como por exemplo atletas de alto nível de Islam Makhachev, de Conor McGregor e de outros caras, tem como ganhar perfeitamente, porque eu acredito no Charles, pra mim ele é um dos caras mais talentosos do UFC a nível Brasil e a nível mundial, hoje. Mas esquiva de cabeça, de pêndulo e de meia-lua, ou finta, quebra ângulo
com a cabeça enquanto entra. Não entra no jogo do Muay Thai seco e duro, absorvendo jabs e diretos para tomar knockdown. E quem tem um pouco de chão também, assim como o Charles, fica por cima, bate no ground and pound ou finaliza porque o cara tá grog. Ninguém fala isso nunca. Todo mundo diz que tá tudo muito certo. E não tá.